Olá, eu sou Luciana Zanato, sou fonoaudióloga e a gente vai conversar um pouquinho, né, a respeito da sarcopenia e a disfagia. Será que existe essa relação entre sarcopenia e disfagia, o que diz a literatura? Dando início, então, ao ciclo de palestras. Bom, vou contar um pouquinho, então, da minha formação. Eu me formei, né, sou fonoaudióloga, me formei na Unesp, hoje eu faço doutorado na Unifesp, fiz mestrado lá também, sou especialista em gerontologia, em motricidade orofacial, quando a disfagia estava dentro da motricidade orofacial, e também fiz especialização em voz no SEV. Bom, vamos começar então com o nosso sumário da aula. Então, o que nós vamos conversar nessa aula? A respeito da sarcopenia, o que é a sarcopenia. Depois nós vamos discutir um pouquinho sobre deglutição e o próprio envelhecimento, sobre a própria disfagia sarcopênica, se existe isso e o que diz a literatura a respeito da disfagia sarcopênica e quais são as possíveis terapêuticas para essas alterações. Muito bom. Então, quais são os conceitos importantes que todo mundo precisa saber quando a gente vai trabalhar com o envelhecimento e com indivíduos sarcopênicos? A gente sabe que a sarcopenia ela é uma palavra que se origina do grego, que significa sarques, que é carne, e penia, perda. Qual que é o conceito hoje mais utilizado na literatura a respeito da sarcopenia? É uma síndrome, então, caracterizada por acometimento progressivo e generalizado da musculatura esquelética de idosos, causando perda tanto na força como na função. Então, esse conceito é super importante para a gente entender o raciocínio da própria sarcopenia. Então, a gente tem dois idosinhos aí caminhando. Muito bem. Quando a gente observa, né, pensando em perda muscular, para a gente entender ao longo do envelhecimento, o que a gente consegue, o que a gente entende, a gente tem na literatura atualmente, né? Então, se a gente observar esse quadro aqui, que está aparecendo para vocês, a gente percebe, né, que em relação à idade, de 0 aos 25 anos, a gente atinge a nossa máxima da nossa musculatura, né? E após isso, a gente começa a ter quedas menores, mas progressivas ao longo da idade. Então, para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem, dos 25 até os 40 anos, a gente tem uma queda de aproximadamente 10% da nossa massa muscular. E a partir dos 40 anos, a cada década até os 70 anos, a gente tem uma perda de 8% da massa muscular. Caindo após a 7ª década, 15% da massa muscular e depois disso, ainda mais quando se tratando de indivíduos nonagenários. Essa imagem aqui mostra pra gente, né, exatamente isso. Esse aqui é o músculo deltoide de um indivíduo adulto jovem. E aqui é a perda de massa muscular relacionada ao indivíduo do mesmo músculo deltoide de um indivíduo idoso. Essa imagem aqui que a gente pode observar é um corte, né, de transversal de uma coxa de um indivíduo. Então, a gente tem os músculos anteriores e posteriores aí da coxa, que a gente tem, né, o osso fêmur, e a gente uma ressonância num corte transversal. O que a gente percebe aqui? Olha só, a gente percebe que toda essa área aqui é a musculatura, né, desse indivíduo com 25 anos. Quando a gente olha no mesmo corte, a ressonância de um indivíduo com 63 anos sedentário, a gente consegue o que? Observar uma diminuição importante da massa muscular, bem como um acréscimo, né, de tecido adiposo, bem importante, né? Então, a gente consegue perceber que esses indivíduos, ao longo do envelhecimento, eles perdem massa muscular. Vamos para frente. Então, qual seria a etiopatologia da sarcopenia? Então, o que a gente sabe na literatura é que a sarcopenia ela é multifatorial. Não tem ninguém batendo o martelo com relação a, de fato, como é que acontece a patogênese, né? Na verdade, a patogenia da sarcopenia. Mas existem algumas relações importantes da sarcopenia
com alguns fatores que são relevantes que a gente vai discutir aqui com vocês. Então, vamos falar primeiro aqui da inatividade. Então, a gente sabe que os indivíduos idosos vão perder a massa, como eu mostrei para vocês no slide anterior, a massa muscular. E essa perda de massa muscular é realmente importante. Então, se esse indivíduo tem um estilo de vida sedentário, vai ter então uma inatividade. Ou se esse indivíduo está restrito ao leito, por exemplo, por conta de uma fratura, né? Ou então por conta de uma alteração aí degenerativa, ele vai estar restrito ao leito, ele também vai estar num estado de inatividade. Então, essa inatividade pode causar a sarcopenia. Além disso, a gente tem, né, muito comum nos indivíduos idosos, a diminuição da ingestão alimentar por diversos fatores. Então, por exemplo, a gente tem diminuição de olfato, a gente tem diminuição de paladar, as próprias perdas dentárias faz com que eles se adaptem melhor a algumas consistências, diminuindo a ingestão de proteína, que é super importante para essa faixa etária. E o que acontece? Essa diminuição de ingesta alimentar associada a outros fatores pode levar, sim, ao quê? À sarcopenia. Outros fatores como aumento, né, de doenças inflamatórias ou o próprio corpo, as células estarem, né, no sistema inflamado. Além disso, a própria desbalanço, vamos dizer assim, de proteína. Então, a gente tem uma diminuição de síntese proteica mais ou menos em 30% nos indivíduos idosos. E eles automaticamente têm um aumento da degradação de proteína. Então, tem um desequilíbrio com relação a essa proteína, que pode levar também, associado, como eu já disse, a outros fatores, a sarcopenia. Além disso, a resistência à insulina, disfunções mitocondriais, né, que são algumas alterações na própria mitocôndria. Alterações hormonais, por exemplo, diminuição da testosterona, diminuição do hormônio de crescimento, que vai causar o quê? Diminuição de massa muscular e de força muscular, levando então a sarcopenia. Além disso, a gente também tem, gente, a diminuição dos neurônios motores alfa em 50% a partir da 7ª década de vida. E aí, o que vai acontecer? A gente perdeu neurônio motor alfa, a gente vai ter diminuição de aproximadamente 30% de força, principalmente em membros inferiores e também da coordenação. Então, associando esses fatores, a gente pode dizer, então, que esses fatores em conjunto podem levar à sarcopenia. Muito bom, vamos para frente. Qual é a prevalência, então, de sarcopenia? De 5 a 13% acima dos indivíduos de indivíduos acima de 60 anos. E essa prevalência aumenta 50% a partir da 9ª década de vida. No ano 2000, foi estimado, né, nos Estados Unidos, gastos com 18 milhões de dólares com indivíduos que tinham sarcopenia, para vocês entenderem que é bem grande a prevalência, né, nos indivíduos idosos. Então, quem trabalha com idoso tem que entender sobre sarcopenia, e também ela já é considerada como uma síndrome geriátrica. Muito bom. Como é que a gente pode identificar a sarcopenia, né? O que se preconiza a literatura? Então, a gente tem 3 variáveis para a gente pensar na sarcopenia. Primeira, massa muscular. Segunda, a força muscular. E a terceira, desempenho físico. A gente tem que ter perda de força, a gente tem que ter perda de massa e perda do quê? De função. Lembram lá do conceito de sarcopenia? Então, quando a gente pensa na pesquisa, né? Então, quem tá lá, né, nos laboratórios, como é que a gente avalia com precisão massa muscular? Então, a gente pode avaliar essa massa muscular por tomografia, por ressonância, por densitometria, por bioimpedância. E na prática clínica, como é que a gente pode avaliar essa massa muscular? Então, a gente pode fazer uso de bioimpedância, do DEXA, né, da própria densitometria, e a
antropometria, que é a medição, por exemplo, da circunferência da panturrilha. E força muscular? Existem vários, como vocês podem ver aqui, né? Vários instrumentos para poder avaliar a força muscular na pesquisa, mas e na nossa prática clínica? A gente pode fazer uso de um hand grip, que vai fazer a força, por exemplo, de pressão palmar, que em todos os estudos a gente relaciona, então, a força de pressão palmar com a perda de força muscular. E o desempenho? Então, um desempenho físico pode ser também avaliado com vários instrumentos, como eu falei para vocês, instrumentos que são validados aqui no Brasil, que é uma bateria que é o SPPB, a velocidade de marcha e o Time Up and Go, que é também um teste físico de velocidade de marcha. Bom, então, a gente, para que se diagnostique a sarcopenia, ele precisa fazer todos estes testes para que possa se bater o martelo. Bom, esse indivíduo tem, então, sarcopenia. Esse fluxo, né, vamos dizer assim, ele vai nos dizer, por exemplo, como é que a gente vai diagnosticar a sarcopenia. Então, por exemplo, indivíduos, né, com mais de 65 anos, a gente vai, deixa eu voltar aqui. A gente vai mensurar a velocidade de marcha desse indivíduo, né? Em 3 ou 4 metros, a gente vai verificar a velocidade de marcha desse indivíduo. E se essa velocidade de marcha for menor, né, que 0,8 metros por segundo, a gente vai fazer o quê? A gente vai mensurar hand grip, vai mensurar a força desse indivíduo. Por que que ele está dentro de uma velocidade de marcha boa? Aí a gente vai mensurar a força de pressão palmar. E indivíduos, né, que não têm sarcopenia, por exemplo, nos homens, esses indivíduos vão ter aproximadamente de 30 para mais quilogramas, né, de força de pressão palmar e 20 nas mulheres. Esse é mais ou menos o score preconizado para que esses indivíduos tenham. Se esses indivíduos tiverem menos que, no caso de homens, por exemplo, de 30 quilogramas ou de mulheres 20 quilogramas, esses indivíduos já são considerados com risco de sarcopenia. E aí, então, vai fazer a mensuração do quê? Da massa muscular. E a gente pode utilizar a bioimpedância ou DEXA, né? Então, fazendo a bioimpedância, se, por exemplo, esses indivíduos têm maior ou igual a 10 mais ou menos 0,76 quilogramas por metro quadrado, esse indivíduo não tem sarcopenia. Mas, por exemplo, na bioimpedância, num homem, se ele tiver menor ou igual a 8,5 quilogramas por metro quadrado, esse indivíduo, então, é caracterizado como sarcopenia. Por quê? Porque ele tem uma diminuição, né, de força de pressão, ou ele tem uma diminuição de velocidade de marcha. Tudo bem? Muito bom. Então, aqui é só para ilustrar para vocês quais são os testes. Essa aqui é uma bateria, que eu contei para vocês, o SPPB, que vai medir velocidade de marcha, equilíbrio, né? E um teste bem de potência, que é sentar e levantar da cadeira. E aqui a gente pode ver os scores desse teste, né? Então, por exemplo, se a gente tem um score alto, esse indivíduo tem um alto desempenho. Aqui, essa imagem é a imagem de um hand grip, né, mensurando a força de pressão palmar. Aqui é uma imagem ilustrativa de uma bioimpedância. E aqui, a imagem de uma antropometria, medindo a circunferência da panturrilha. Muito bom. A gente pode ter também estágios de sarcopenia. Então, por exemplo, a gente considera a pré-sarcopenia, quando eu tenho uma diminuição da massa muscular, mas eu não tenho uma diminuição de força ou desempenho físico. E quando a gente considera a sarcopenia, esse indivíduo tem uma diminuição de massa muscular e uma diminuição de força muscular ou
uma diminuição de desempenho físico. E uma sarcopenia grave, ele vai ter alterações de fato em todas essas variáveis: massa muscular, força muscular e desempenho físico. Essa classificação é segundo a classificação europeia de sarcopenia. A gente tem outras classificações. A gente usa bastante a europeia aqui no Brasil. Bom, então a sarcopenia, ela pode levar ao quê? A quedas e fraturas, né? Pode levar, então, a aumentar o índice de mortalidade desses indivíduos, levar à fragilidade. A sarcopenia, então, aumenta o tempo de internação dos indivíduos que têm sarcopenia. Eles pode causar uma incapacidade física importante, uma alteração importante na qualidade de vida desses indivíduos e também a nossa questão da aula de hoje: será que a sarcopenia pode levar, então, à disfagia? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Muito bom. A gente sabe que a deglutição, né, é o ato de levar, então, a saliva e o alimento da cavidade da boca até o esôfago, dividida em fases, né? A grande parte da literatura fala em 3 fases. E hoje, aqui no Brasil, a gente começou a falar de presbifagia, falando, né, das alterações fisiológicas do envelhecimento como presbifagia. E as disfagias, que seriam alterações né, que podem ser causadas, pelo envelhecimento, por distúrbios neurológicos, seja uma doença degenerativa, como a doença de Parkinson, por exemplo, né? Ou os cânceres de cabeça e pescoço, que podem levar à disfagia. Então, como eu falei, né, a deglutição é uma função natural, a gente precisa da deglutição, a deglutição, ela vai acontecendo em indivíduos normais, a gente nem percebe que está deglutindo, né? Alguns estudos falam de uma produção de saliva de 1 a 1,5 litro por dia, mas também não tem muito consenso com relação a isso na literatura. Também existe descrito na literatura que a gente vai engolir por volta de 1000 vezes ao dia, mas também não é consenso. Tem autores que falam em 600, outro em 2000, né? E para a gente ter uma ideia, num estudo de Cray e colaboradores em 2013, ele mensurou mais ou menos ele descreveu mais ou menos quantas deglutições por minuto a gente deveria ter. Então, ele diz que em indivíduos saudáveis, aproximadamente 1,32 deglutições, né? Se a gente for observar os idosos saudáveis, esse número de deglutições, né, reduz quase que pela metade, né? Então, já tem uma diminuição da quantidade de deglutição com relação ao envelhecimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre as presbifagias para a gente diferenciar lá na frente a própria disfagia e a disfagia sarcopênica. Então, a gente sabe que acontecem alterações nas 3 principais fases da deglutição. Então, a gente vai ter uma alteração na fase oral, então uma diminuição do tecido conjuntivo, um aumento do tecido adiposo, e isso vai causar o quê? Uma diminuição de mobilidade, de tônus dos órgãos fonoarticulatórios, a gente tem diminuição de força e mobilidade de língua. Se a gente tem diminuição de força muscular, a gente vai ter diminuição da própria musculatura mastigatória, né? Além disso, diminuição de olfato, paladar, saliva. As perdas dentárias, que é super importante, né, a gente falar, que é muito comum na nossa população de idosos. Além, né, disso, as perdas dentárias vão causar uma reabsorção dos alvéolos dentários e, como consequência, próteses muito mal adaptadas. Com tudo isso, a gente vai ter um aumento da duração da fase da deglutição, na fase oral da deglutição. A fase faríngea, a gente também tem alterações, então a gente tem diminuição da elevação e da anteriorização da laringe, tem diminuição, sim, da sensibilidade da laringe, uma diminuição da amplitude de contração da faringe e também uma diminuição da abertura da transição faringoesofágica, né? Então, como consequência dessas diminuições, a gente vai observar o quê? Um aumento da frequência em estágios em valéculas e um aumento da duração da fase.
E a presbifagia também pode alterar a fase esofágica. Então, a gente tem uma degeneração senil desse esôfago, um esvaziamento esofágico muito mais lento, uma diminuição das contrações peristálticas, aparecendo então as ondas terciárias, um trânsito alimentar mais lento e uma alta incidência de refluxo gastroesofágico. Muito bom. Isso então a gente estava falando das alterações que são fisiológicas, que vão acontecer com o envelhecimento, que é a presbifagia. E o que é a disfagia? O que a literatura fala como conceito de disfagia? Então, que esse distúrbio de deglutição é um distúrbio de deglutição caracterizado com sinais e sintomas específicos, caracterizando por alterações em qualquer etapa e ou entre as etapas da dinâmica da deglutição, que vai levar esses indivíduos a uma desnutrição, uma desidratação, ou, por exemplo, pneumonias aspirativas ou asfixia, né, do bolo ingerido. A gente sabe, pensando no envelhecimento, que existe uma alta prevalência, que a disfagia no envelhecimento ainda é subdiagnosticada e que em 2016 foi descrito um documento querendo, né, elevar a disfagia no idoso como uma síndrome geriátrica, e isso é super importante para nós fonoaudiólogos pensarmos e repensarmos também na nossa prática clínica a respeito do envelhecimento. Bom, qual é a prevalência, então, da disfagia, só para a gente ter uma ideia, né? Então, olha só, estima-se que 16 milhões de norte-americanos têm disfagia, 30 milhões de europeus e 10 milhões de idosos japoneses. Por que esse aumento tão grande, né? Europeus e japoneses? Porque lá são a Europa, né? A Europa como um todo, o Japão, tem um índice de envelhecimento muito grande, né? A gente sabe que são países idosos já, né? Países não, porque a Europa é um continente, mas a Europa como um todo é muito idoso. O que diz a literatura a respeito da prevalência? Então, a gente tem mais ou menos de 30% a 40% em indivíduos com mais de 65 anos, sem alterações neurológicas, só decorrentes do envelhecimento. Então, isso significa que de cada 10 idosos, 4 ou 3 vão ter disfagia. 80% nas doenças neurodegenerativas, mais ou menos 30% nos AVCs, na doença de Parkinson de 52% a 82%, segundo essa literatura, 84% em indivíduos que tenham doença de Alzheimer, e em indivíduos hospitalizados ou em instituições de longa permanência, mais ou menos 50% desses indivíduos eles vão apresentar alterações de deglutição. E onde entra, então, a disfagia sarcopênica, né? Então, para a gente caracterizar a disfagia como disfagia sarcopênica, a gente tem que pensar em quê? Em pacientes que não têm sintomas ou história de AVC prévio, não tinham, né, uma história prévia, não tem demência, não tem Parkinson ou outras condições que são conhecidas e que como disfagia. E essa disfagia, ela deve ter surgido após uma privação de função física ou alguma doença inflamatória que causou um catabolismo muscular. E aí, então, a gente vai ter uma suspeita dessa disfagia sarcopênica. Eu gosto de falar, talvez não seja da maioria da época de vocês, mas é da minha, né? Tinha um grande dilema, né, na televisão, que dizia assim, tinha uma bolacha, né, que tem uma marca, e aqui, me desculpem os cariocas, aqui a gente chama bolacha e não biscoito, sei lá, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Então, o que aparece primeiro?
É a disfagia que leva à sarcopenia ou a sarcopenia que levou à disfagia, né? Então, será que a desnutrição levou à disfagia ou a disfagia levou à desnutrição e aí levou, então, à sarcopenia? É um dilema, alguns autores discutem isso, mas ainda não há consenso, né? Eu acho que as duas coisas, quando a gente discute com alguns geriatras, eles também acreditam que seja as duas condições podem levar à disfagia sarcopênica. Muito bom. Qual seria, então, a etiopatologia da disfagia sarcopênica, então, né? O que a literatura diz sobre isso? Então, que o envelhecimento pode causar a presbifagia ou as alterações de deglutição, que são as disfagias, e essa disfagia pode levar o indivíduo a uma pneumonia aspirativa, por exemplo, né? A aspiração e a pneumonia aspirativa. A pneumonia aspirativa, então esse indivíduo vai ser internado ou ele vai tratar em casa, pode causa, né, uma infecção, e essa infecção pode causar um catabolismo muscular, né, essa inflamação, pode então causar inanição, levando então o desuso no repouso, se esse indivíduo está institucionalizado ou se ele está internado no leito, uma alimentação inadequada, levando então esse indivíduo a uma disfagia sarcopênica. E a disfagia sarcopênica leva então a uma pneumonia aspirativa novamente, começando então novamente esse ciclo. Isso aqui é o que é preconizado pela literatura, pensando na patogênese da disfagia sarcopênica. Muito bom. Então, o que a gente sabe é que a disfagia sarcopênica ela está relacionada, e agora eu vou apresentar mais para frente alguns artigos para vocês, relacionados a alterações de nutrição, relacionada a alterações de força de língua, de músculos supraioides e ao próprio envelhecimento. Muito bom. A partir de agora eu vou falar um pouco a respeito do que diz a literatura a respeito da disfagia sarcopênica, né? Esse estudo aqui, publicado em 2006, eles queriam ver a força de língua, né? A pressão da força de língua em indivíduos que tinham sintomas de disfagia. Então, eles avaliaram 45 idosos institucionalizados e eles mensuraram a força de língua. Como é que se mensura a força de língua, né? A maior parte dos estudos utiliza esse instrumento que se chama IOP. Aqui a gente tem um bulbo, esse bulbo o indivíduo vai pressionar, aqui nessa imagem a gente consegue ver, contra o palato, e vai ser possível observar, né, a pressão, a força. Esse indivíduo faz uma pressão contra esse bulbo, contra o palato, e a gente tem, então, a medida de força da pressão exercida, e aí a gente chama isso de a força de língua. Então, eles observaram nesses indivíduos, né, diminuição da pressão máxima voluntária de língua desses indivíduos, e eles relacionaram a disfagia com a diminuição da força de pressão de língua e com a sarcopenia. Muito bom. Nesse outro estudo aqui, publicado em 2012, o que esse grupo avaliou? Eles avaliaram 88 adultos saudáveis, dividido em várias décadas, né? Jovens, adultos e idosos. E o grupo de idosos tinha entre 60 e 89 anos, né? 28 homens e 15 mulheres. E eles mensuraram tanto força de língua como força de lábio. Essa imagem foi retirada do estudo para vocês verem como eles mensuraram a força de língua por meio do IOP. E eles observaram que não houve diferença entre a força de lábio e força de bochecha, comparando jovens e adultos. No entanto, eles observaram menor força de língua, tanto força de língua anterior quanto posterior para o grupo de idosos. Esse estudo, publicado em 2015, do grupo brasileiro, eles tinham como objetivo mensurar
o hand grip, né, a força de preensão palmar e a força de língua, e relacionar isso com e associar isso com a deglutição. Olha que estudo interessante. Eles avaliaram 90 indivíduos e eles estratificaram esses indivíduos, né? Em jovens, adultos e idosos. Os idosos eles consideraram acima de 60 anos. E eles avaliaram, então, força de preensão palmar, eles avaliaram força de língua por meio do IOP e eles ofereceram para esses indivíduos 200 ml de líquido de água e eles mensuraram o tempo que esses indivíduos levavam para tomar esses 200 ml e em quantos goles e deglutições esses indivíduos tomavam esses 200 ml e eles fizeram estatística em cima disso. O que eles perceberam? Que houve uma redução de força de língua e de pressão palmar nesses indivíduos considerados normais no grupo de idosos. E eles chegaram à conclusão que o quê? Que o envelhecimento traz um aumento no tempo necessário para engolir e também no número de deglutições. Esses indivíduos idosos, eles precisaram de mais deglutições para engolir os 200 ml de água. Muito bom. Esse estudo, publicado em 2013, ele tinha como objetivo determinar se existe relação entre os testes de função clássicos, aqueles que eu contei para vocês, o SPPB, um teste de mecânica de salto, e se esses testes estavam relacionados com a força de língua, e eles mensuraram também por meio do IOP. Eles avaliaram 97 idosos da comunidade. 49 mulheres, 48 homens. Então, eles equipararam, então, o grupo deles, né? Então, estava bem homogêneo. A idade média era de 80,7, com intervalo entre 70 e 95 idosos. E aí, como eles pegaram, 70 e 95 anos, como eles pegaram idosos da comunidade, eles tinham indivíduos sem sarcopenia identificada e com sarcopenia identificada. Então, eles fizeram SPPB, a força de preensão palmar, o salto e força de língua. E o que eles perceberam? Que em 23% desses indivíduos, a sarcopenia estava presente. E eles concluíram o quê? Que em adultos mais velhos, com e sem sarcopenia, eles têm diminuição da pressão de língua isométrica, tá? E a pressão de língua isométrica está positivamente correlacionada com a força de preensão palmar e a altura do salto e a potência desse salto. E estes dados, né, eles finalizam falando que podem apoiar a consideração do declínio funcional da orofaringe. Então, olha só, se ele tem um SPPB, lembra que o SPPB é aquele teste que vai verificar equilíbrio, vai verificar potência, ele vai verificar velocidade de marcha. Então, se ele tem uma velocidade de marcha pior, existe relação com uma diminuição de força de língua. Esse outro estudo, que foi publicado em 2016, ele tinha como hipótese, né, que o envelhecimento e sarcopenia podem reduzir não apenas a força dos músculos do corpo, mas também os músculos envolvidos com a deglutição, tá? Eles avaliaram 97 homens e 100 mulheres, e aí eles avaliaram de uma população geral. E aí eles dividiram quem eles encontraram que tinham sarcopenia e quem não tinha sarcopenia. Além deles mensurarem a força de língua, eles fizeram um dispositivo bem interessante para mensurar força dos músculos da mastigação. E qual foi a conclusão desse grupo? Indivíduos que envelhecem, diminui só a força de pressão de língua. E no dispositivo que eles mensuraram força de mastigação, não tiveram alteração. Já os indivíduos com sarcopenia, eles tiveram uma diminuição da força de pressão de língua associado a uma diminuição da força de abertura de mandíbula. Muito bom. E quando a gente falou de língua, então acho que a gente consegue observar que, de fato, a sarcopenia, por meio desses artigos que eu mostrei para vocês, pode causar alterações de força de língua nos indivíduos, né? E a gente sabe hoje que a língua tá forte, tem uma relação bem importante com a deglutição.
Quando a gente vai estudar, então, os músculos elevadores de mandíbula, né? Então, esse grupo de estudo, eles publicaram esse artigo em 2013, eles queriam verificar, né, se a aspiração em idosos estava relacionada à atrofia muscular do músculo genioide e à infiltração de gordura nessa musculatura. Então, a gente sabe que o genioide é um músculo que estabiliza o ocioide. A gente tem aqui, para a gente lembrar lá da anatomia, o ocioide aqui, né, o músculo genioide, aqui é o gênio glosso, né? O que eles fizeram? Eles fizeram a ressonância desses indivíduos. Então, pegaram lá nos arquivos 40 idosos 40 idosos, 20 idosos aspiradores e 20 idosos não aspiradores, e fizeram ressonância para estudar o genioide. E fizeram comparação com 40 adultos jovens. O que eles encontraram? Eles encontraram uma atrofia importante do músculo genioide e essa atrofia estava relacionada com o envelhecimento, então, tanto nos indivíduos idosos como nos indivíduos aspiradores, tinham uma atrofia do músculo genioide, e eles observaram uma infiltração de gordura no músculo, sim, gordura no músculo genioide, o que aumentou com o envelhecimento. No entanto, eles não observaram essa relação entre o acúmulo de gordura e a aspiração. Óbvio que foi um grupo bastante pequeno, mas a gente já começa a ver também que os músculos elevadores da nossa laringe, que é super importante para a nossa deglutição, também sofrem esse poder do envelhecimento e, consequentemente, também da sarcopenia. Esse estudo tinha, né, como objetivo verificar, ele foi publicado em 2016, a prevalência de disfagia entre pacientes com sarcopenia e a associação entre essas duas condições. Olha só o que eles fizeram, que interessante. Eles avaliaram 224 idosos hospitalizados, então foi no hospital. A média etária eram de 82 anos de idade e 37%, 38% eram de homens. Eles fizeram, né, análise estatística, regressão linear e análise multivariada. E o que eles observaram? Desses 224 idosos, 77% são idosos sarcopênicos. Então, né, quase, vamos dizer assim, 80% desses idosos hospitalizados tinham sarcopenia. E dos idosos sarcopênicos, 30% eram disfágicos. Olha que interessante. Eles concluíram que a sarcopenia é um fator de risco independente para a disfagia. Esse outro estudo, olha, tem bastante estudo, viu, que eu trouxe para vocês, publicado em 2015, eles avaliaram 77 idosos residentes de uma instituição de longa permanência. Quando eles avaliaram esses idosos, o que eles observaram? Que 57% desses idosos eram sarcopênicos, e eles foram avaliados segundo o critério europeu que eu contei para vocês. O que eles observaram? Que a capacidade de deglutição foi pior no grupo sarcopênico quando comparado a não sarcopênicos. E o que eles se questionaram no artigo? Será que a sarcopenia deveria fazer parte de inclusão dos protocolos de broncoaspiração? Então, assim, a gente tem vários fatores de risco, né, para entrar no protocolo de broncoaspiração, por exemplo, de uma instituição, de um hospital. Será que a sarcopenia deveria ser? Será que é importante a avaliação da biodinâmica da deglutição em idosos sarcopênicos? Então, internou no hospital, ou está numa instituição, ou ele foi diagnosticado com sarcopenia, ele precisa de uma avaliação da deglutição? A gente percebeu que 30% desses idosos têm disfagia associada. Muito bom. Esse outro estudo, que foi publicado agora em 2017, ele queria fazer a relação entre a força de língua e a nutrição desses indivíduos, né? Então, será que indivíduos
desnutridos, são sarcopênicos e leva a disfagia, enfim. Então, eles avaliaram 201 idosos, né, que foram admitidos para um centro de reabilitação. A idade média desses idosos eram 84 anos e desses 201 idosos, 70 eram homens, né? O que eles avaliaram? A presença de sarcopenia por desnutrição, eles usaram, né, o MAN, que é um screening de avaliação de desnutrição, bastante utilizado. Eles fizeram a força de língua e força de lábio e avaliaram alguns outros fatores, como idade, sexo, algumas comorbidades, função física, função cognitiva e o nível de ingestão oral. Desses 201 idosos que foram admitidos para reabilitação, 38,8% eram sarcopênicos. Assustador, né? E a força de lábio e de língua nesse estudo, utilizando o mesmo dispositivo, o IOP, era menor em indivíduos sarcopênicos. Então, olha só que interessante o que esse grupo concluiu. Que a probabilidade de ocorrência, né, de sarcopenia por desnutrição diminuiu quando a força de língua ou a força de lábio aumentaram. Então, olha que legal. Quanto mais força de língua e de lábio, menor a ocorrência de síndrome de sarcopenia por desnutrição. Porque esses idosos comem melhor, né? Porque eles têm uma força de língua melhor. E a resistência da língua e a força do lábio podem ser fatores importantes para prevenir, olha só que legal, e melhorar a sarcopenia por desnutrição, independentemente da presença de baixo nível de ingestão oral. Então, esses idosos, mesmo se eles têm baixo nível de ingestão, a terapia, por exemplo, pode melhorar, né? Ou que melhore a força de língua e lábio, por exemplo, né? Em idosos de reabilitação em pacientes que estão internados. Muito interessante, né? Depois disso, né, dessa chuva aí de informações, de literatura, eu acho que tá todo mundo pensando, ok, eu acho que existe uma forte relação entre a disfagia e a sarcopenia, que a gente pode, então, considerar esse termo, disfagia sarcopênica. E agora? O que a gente faz com isso? Então, a gente vai pensar junto algumas possibilidades de reabilitação baseado na literatura que a gente tem hoje. Então, olha só que legal. Em 2015, foi publicado na Dysphagia, né? Eles queriam verificar se o treino de força de língua, né, em adultos jovens e se existia destreino desses indivíduos. Então, eles recrutaram 10 voluntários saudáveis, não tinham idosos, perdão, 10 voluntários saudáveis de 21 a 35 anos, né? E eles fizeram exercício de fortalecimento de língua por 8 semanas, 3 dias por semana e 30 minutos, com o mesmo IOP que pode, que a gente consegue fazer treino, né, com esse dispositivo. Como é que eles preconizaram o treinamento? Qual foi o desenho desse treinamento, né, desse método? A intensidade de treinamento foi o seguinte, né? 60% da pressão máxima de língua na primeira semana e depois eles trabalharam em cima de 80% da pressão máxima de língua. É importante a gente entender isso baseado em toda a fisiologia do exercício, né? Então, a gente não consegue ganhar força se a gente não trabalhar em cima da força máxima em cima da capacidade máxima de força desse indivíduo. O que eles observaram? Que o treino aumentou de fato a força de pressão de ponta e de base de língua. Depois, eles reavaliaram esses indivíduos em 28 semanas e houve diminuição da força de ponta e base de língua, ou seja, né, no destreino diminuiu a força de base de língua e anterior e posterior de língua. No entanto, essa força não foi igual a que esses indivíduos começaram. Então, houve destreino, mas eles não chegaram lá quando eles começaram, eles não estavam pior do que quando eles começaram, né?
E aí a gente pensa, será que a partir desses achados a gente tem um N bem pequenininho, apesar do desenho bem interessante, né? A gente está falando de indivíduos saudáveis, será que a gente precisa de programas de manutenção? Pensando, né, na reabilitação em indivíduos idosos com disfagia? Fica aí uma pergunta para a gente conversar. Esse outro estudo é um pouquinho mais antigo, né, publicado em 2005, e eles queriam ver o efeito dos exercícios de língua na deglutição de idosos, né? Então, eles avaliaram 10 homens e mulheres saudáveis, e indivíduos saudáveis, de novo, de 70% a 89%. Gente, 70 a 89 anos. Eles também fizeram um programa de exercícios de resistência lingual e o programa deles também tinham 8 semanas. Eles também fizeram esse programa com IOP. Todos realizaram videofluoroscopia da deglutição, né? E essas medidas foram avaliadas progressivamente na segunda, na quarta e na sexta semana. O que eles observaram? Um aumento significante na pressão de língua depois do treino e eles conseguiram observar uma melhora na função. Então, esses indivíduos, eles conseguiram transpor o treino de força de língua para a função, porque eles verificaram essa melhora do desempenho por meio da videofluoroscopia da deglutição. Desses 10 indivíduos, um N pequeno, a gente sabe disso, 4 indivíduos realizaram ressonância magnética. E o que eles perceberam depois do treino? Que houve um aumento do volume de língua de uma média de 5,1%. Então, eles melhoraram também o volume da língua. Muito provavelmente devem ter diminuído gordura. E eles concluíram que os exercícios de língua promissor para prevenir a disfagia por sarcopenia. E a gente sabe que a língua está totalmente envolvida, os músculos supraioides, né, de elevação, enfim, que são super importantes também com relação à nossa deglutição. Esse estudo também foi publicado, se eu não me engano, no final de 2016 ou no comecinho agora de 2017. Eu acabei não colocando a data, depois vocês verifiquem para mim aí, conseguem baixar o artigo. Eles avaliaram o quê? Eles queriam ver o efeito do treinamento da musculatura respiratória, né? Relacionais com a deglutição no estudo clínico randomizado em indivíduos da comunidade. Então, eles pegaram 24 idosos que eram residentes da comunidade, 12 homens e 12 mulheres, parearam homens e mulheres, né? E eles fizeram um grupo experimental e um grupo controle, né? E esse grupo controle também foi o placebo. O que eles trabalharam no grupo placebo? Eles treinaram treino expiratório, mas sem carga nenhuma, resistência livre. No grupo experimental, o que eles treinaram? Eles viram, né, a força máxima expiratória desses indivíduos, eles trabalharam em 70% dessa pressão máxima por meio de um dispositivo que chama MST, que não é vendido ainda no Brasil, né? A gente não consegue, a gente só consegue esse dispositivo. Ele está disponível só para pesquisa, a Anvisa ainda não liberou, mas ele tem uma carga e os indivíduos vão fazer o treino por meio de expiração. Então, vai treinar a força expiratória e todos os ganhos com o treinamento de força expiratória com uma carga. Eles fizeram o treino que é preconizado pelo próprio MST, 5 dias, 5 vezes, né, por dia, em cada série 5 vezes, 25 vezes por dia, por 4 semanas, 5 dias da semana, né, de segunda a sexta. E o que eles observaram, né? Eles observaram que houve uma ativação estatisticamente significante da musculatura supraioidea nos indivíduos que fizeram treino com a carga, ou seja, quem não utilizou a carga, não houve benefício para a musculatura supraioidea. Isso é super importante para a gente repensar a nossa prática clínica com relação à carga, né? E quanto a gente tem que
exigir do nosso paciente, mas eles tiveram um dado super interessante. Eles mensuraram força de língua também, e eles também mensuraram força de lábio por meio do IOP. E tanto no grupo placebo quanto no grupo experimental, olha só que interessante, eles observaram melhora da força de língua, da força de lábio, muito provavelmente porque esses indivíduos tinham, né, que fazer sopro, então eles faziam a ativação da musculatura de orbicular da boca ao realizar o treino expiratório, então mesmo sem carga, os indivíduos se beneficiaram com relação à musculatura de orbicular da boca. Muito bom. Muito bom. Quais são as considerações que eu gostaria de deixar aqui para a gente pensar um pouco na nossa prática, né? Até falar um pouquinho sobre a nossa prática, tanto de treinamento, de língua, de musculatura supraioide, como, por exemplo, das modificações de consistência. Essa revisão aqui sistemática, uma revisão bem importante do grupo da doutora Catriona, eles queriam verificar a modificação da textura e das consistências relacionando com a fisiologia. Então, eles iniciaram essa revisão com 10.147 artigos, olha só, e eles que estavam dentro dos critérios de inclusão do trabalho deles, 27%, eles pegaram apenas 27 artigos, né? E o que eles observaram? Que a modificação mesmo das texturas, né? A gente modificar a textura, sei lá, de líquido fino para líquido engrossado, reduz o risco de penetração e aspiração. No entanto, aumenta os líquidos espessados, aumenta o resíduo faríngeo após a deglutição. Então, a gente repensar a nossa prática quando é que a gente indica, apesar da gente saber, né, que a modificação de consistência é nível A de evidência da nossa terapêutica, né, a gente sabe que alguns indivíduos ficam com resíduo faríngeo em líquidos mais engrossados. Outra coisa importante é esse outro estudo, né, que foi feito pelo grupo europeu. Eles também fizeram uma revisão de literatura e eles queriam ver também, né, o efeito da viscosidade e na eficácia da deglutição e na dinâmica da deglutição, né? E aí, o que eles concluíram? Que, de fato, a modificação das consistências resulta em maior segurança para a deglutição, mas também resulta em quantidade aumentada de resíduos oral ou faríngeo e há invasão nas vias aéreas após a deglutição, esses líquidos engrossados, e que há impacto na fisiologia com aumento na pressão de língua. Então, se eu tenho maior viscosidade, a gente pressupõe que eu preciso ter maior pressão de língua. E aí, quando a gente pensa lá nos indivíduos sarcopênicos, né? Será que eu com um bolo muito viscoso, com um pastorzão, será que é bom? Né? Ele já tem força de pressão, força de língua diminuída, força de musculatura supraioide diminuída, né? Além disso, eles colocam muito bem que existe uma aversão a líquidos espessados dos indivíduos, né? Isso associado à diminuição do aporte de líquido, porque se a gente espessa esse líquido, esse indivíduo vai beber menos líquido, né? Causando, então, a desidratação. Muito bom. Esse é um resumo que foi publicado no Dysphagia desse ano. Até a aula da Nestlé, eles apresentaram esses mesmos dados aqui que eu estou mostrando para vocês na aula da Nestlé, que falou sobre sarcopenia, né? E esse mesmo resumo, e o que eles observaram, né? Lendo o resumo, que eles queriam quantificar as pressões necessárias para transportar o alimento espessado com amido modificado e a goma xantana, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse,
né? Não é uma propaganda de nenhum dos produtos. Vou apresentar para vocês apenas o que os estudos relatam, né? Então, olha só que interessante, né? Então, a viscosidade na consistência mel, o indivíduo precisou de 0,58 de pressão para engolir o amido, contra 0,23 de goma xantana, né? No pudim com amido modificado, esse indivíduo precisou de 2,6 de pressão contra 0,38 da goma xantana. Então, a gente consegue perceber, né, que parece que a goma xantana é muito mais fácil de engolir quando comparado, ou melhor, exige menos força, vamos dizer assim, né? Menos força de pressão de língua quando comparado com indivíduos que usam o amido modificado. Quando eles relatam, né, uma remoção do bolo, né, da região, o amido de milho recruta, né, na consistência mel 11,4 de pressão e a goma xantana na consistência pudim 6,4 pressão. Então, assim, quando a gente está pensando em modificar a consistência em indivíduos sarcopênicos, é lógico que ainda precisam de muitos estudos falando sobre isso, né? Esse é apenas um resumo que foi publicado no Desfeija. A gente começar a repensar se a gente faz avaliação lá, né, da nossa avaliação e a gente libera uma consistência com goma xantana e esse indivíduo vai fazer uso, porque a gente sabe que é um preço menor de mercado, do amido de milho modificado, né? Então, acho que a gente precisa elevar os nossos estudos com relação às viscosidades. A gente sabe que já existe o grupo da Catriona estudando sobre viscosidade, padronizando, né, a nomenclatura, e é isso que faz com que a gente progrida com relação à nossa área. Então, para finalizar a nossa aula, o que eu acho que é importante, né? Que existem importantes indícios que a sarcopenia pode levar à disfagia, ou que a disfagia também pode levar à sarcopenia, interrogado aí para a gente pensar, que exercícios de resistência de língua podem ser promissores para o tratamento da disfagia sarcopênica, que o treino expiratório pode melhorar a musculatura supraioide e, consequentemente, melhorar em indivíduos sarcopênicos. A gente precisa de uma boa nutrição, então, sem um complemento nutricional, um aporte de proteína, a gente não consegue fazer a reabilitação de indivíduos sarcopênicos, por isso que é importante sempre repensar que a nosso manejo com a disfagia é sempre interdisciplinar. Então, não dá para trabalhar indivíduos sarcopênicos sem a nutrição, sem, de repente, a fisioterapia, o médico, enfim. Muito bom. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Estou aberta a perguntas, quem tiver dúvidas com relação ao tema, a gente pode conversar no meu e-mail, também para quem quiser fazer supervisões, eu estou aberta, trabalho bastante com disfagia e envelhecimento, e é isso, obrigada.